Sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Barbercast. Gente, hoje eu tô com um convidado muito mais do que especial. Você já sabe quem é, eu já divulguei. Eu queria chamar ele aqui. Ele é um medalhista olímpico, um dos maiores nomes da história da ginástica do Brasil e do mundo. É um cara que eu tenho um carinho muito grande, muito especial. Ele tá ali olhando. Ele é BBB, artista circense, e eu queria chamar aqui Diego Hipólito! Ei, eu cheguei. E aí, meu amigo? Vamos todos. Senta aqui, fica à Vamos lá. vontade, tá? Vamos lá. Seja bem-vindo ao Barbercast, tá bom? Obrigado. Tô animado. Tá? Vamos explicar pra galera aqui como é que funciona, gente. Eu vou cortar o cabelo do Diego, né? Enquanto ele vai contar a história dele, eu vou fazer umas perguntas muito legais. E essa é a dinâmica do programa. Você que não conhece, seja bem-vindo, tá? Tamo junto. Pra gente começar, né? Só explicando o que a gente vai fazer pra galera aqui no corte. Vamos fazer um degradezinho, né? Diego, pra gente começar, eu queria saber um pouco mais do começo, de tudo. Eu acho muito difícil alguém não te conhecer, né? Mas pra quem não te conhece, quem é o Diego Hipólito? Vamos lá. Eu comecei a ginástica, gente, pra quem não conhece. Sou Diego Hipólito, ginasta, artista circense, BBB, como o Túlio muito falou. E a minha carreira foi uma carreira de muitos altos e baixos. Eu comecei a ginástica com 7 anos de idade, em São Paulo. Eu tenho sotaque mais do Rio de Janeiro, mas eu nasci em Santo André, São Paulo. Vim de uma família bastante humilde, meus pais trabalhavam na roça. E aí eles saíram do Paraná e foram para São Paulo para ter uma vida melhor em São Paulo. E onde nasceram os 3 filhos. Primeiro o Edson Hipólito, que é meu irmão. A Dani, que vocês também devem conhecer, que é a Daniela Hipólito, que foi comigo pro BBB também. E eu, o mais novo. Eu nasci em 1986, e aí com 7 anos, como eu falei, entrei na ginástica, por influência da minha irmã, era uma modalidade que não era praticada por muitos homens naquela época. E com 8 anos de idade eu tinha 8, a minha irmã tinha 10. Nós temos 2 anos de diferença de um pro outro, né? Meu irmão 4 anos mais velho do que eu, a minha irmã 2 anos. E aí a gente foi convidado para fazer parte do time do Rio de Janeiro. Na realidade, esse convite ele era para Dani e eles estenderam para que fosse a família toda. E aí nós tínhamos uma vida humilde em São Paulo. Meu pai trabalhava fazendo pneu, minha mãe era cabeleireira, manicure, pedicure. Também era professora até 5ª série. Eles trabalhavam bastante, mas tinha uma vida simples. A gente morava em um único quarto, uma sala e uma cozinha e um banheiro. Mas nós éramos muito felizes. Tínhamos sempre festinha de aniversário, todas as coisas mais legais que você pode imaginar. Sempre foi muito legal. Minha mãe trabalhava bem, ganhava bem para aquela época, e meu pai também. E aí o Flamengo fez essa proposta para minha irmã, que a Dani teria melhores aparelhagens para treinar, uma treinadora melhor para ir, porque a gente esbarrou, na realidade, com a Georgette Vidor nessa época que a gente treinava no SESI de Santo André e na IASH. E a Georgette estava na IASH nessa época. E aí fez esse convite para minha irmã, fez o convite para mim, para meu irmão, para minha mãe e para meu pai. E o convite seria que meus pais teriam um emprego e a gente moraria na zona sul do Rio de Janeiro, num prédio que era do clube, né? Então a gente não pagaria aluguel também. Então parecia uma proposta bastante recusável, mas quando você já tem uma questão de organização financeira, como a gente era organizadinho ali dentro da nossa humilde vida, a gente fica inseguro, né? Tipo, qualquer pessoa quando vai dar um passo adiante, fica inseguro. E quando nós fomos para o Rio, todas essas propostas acabaram não acontecendo, porque só não do apartamento, porque o Flamengo na época quebrou. Que foi a época que ele tentou virar empresa e tal. E aí, minha irmã era para ter um salário, né? Meu pai era para ter um emprego, meu pai ficou desempregado. Minha mãe era para ter um emprego, ficou desempregada. Aí o salário do clube ficava 6 a 8 meses sem pagar a Dani, muitas vezes. Então você imagina, uma família que veio de uma realidade humilde, estar vivendo na zona sul do Rio de Janeiro, que é super caro, a gente passava necessidades básicas, de verdade, de não ter o que comer na despensa. Não é tipo, não tinha a proteína, às vezes não tinha arroz e feijão. E isso eu acho que assim, tipo, é o meu maior exemplo de vida, porque acho que todo mundo passa por algum tipo de dificuldade, né? E minha mãe, sempre muito determinada,
Eu acho que teve um dia específico que teve uma mudança de chave na minha vida, porque foi um dia que a gente não tinha que comer mesmo. E aí a gente estava de bico de gás, porque quem mora em apartamento sabe que o gás é encanado, a gente tinha um botijão dentro do prédio, que não pode, né? Mas a gente tinha um botijão dentro do prédio e a água não era cortada. Então a gente estava 6 meses sem energia nesse dia. Nossa. Minha mãe conseguiu uma lata de leite condensado com a vizinha, aí dissolveu na água que não era cortada e a gente ligava o fogão com fósforo, né? E às vezes a gente não tinha nem 49 centavos para comprar o fósforo, tá, gente? E aí nesse dia conseguimos comprar o fósforo, dissolveu o leite condensado e eu lembro que minha mãe estava chorando muito nesse dia. Foi um dia muito marcante na minha vida. Tiveram 3 olhares da minha mãe na minha vida toda até hoje e esse foi um dia muito marcante. E nesse dia eu decidi que eu falei, pra mim, muito novo, eu tinha... nessa época já tinha passado alguns anos que a gente estava no Rio, eu tinha 10 para 11 anos, e eu decidi que um dia eu mudaria a realidade da vida da minha família. Tomamos esse leite, fomos treinar, a gente foi andando pro clube, a gente morava no bairro Flamengo, e o Flamengo Clube é na Gávea, Lagoa e Leblon, né? É meio que são, tipo, andando, dá 1h30, 2 horas. E a gente fomos andando, fomos treinar nesse dia, e depois disso eu me tornei vendedor ambulante, na praia de Copacabana. Sério? Olha só. Aí eu ajudava meu pai, a gente vendia sanduíches, refrigerante, água, pra gente ter um sustento básico mesmo. Então, eu treinava, eu estudava e eu também vendia bebidas e sanduíche na praia com meu pai. Meu pai e meu irmão. A Dani, nessa época, ela não fazia parte dessa situação que a treinadora levava ela para morar com ela. Que a Dani que era, na realidade, a maior esperança, né? E... sempre dá vontade de chorar. E aí a gente ficou nesse tempo, tipo, muito tempo, num tempo de dificuldade grande, assim, tipo, eu acho que o deserto de muitas pessoas, a gente não tem como mencionar o tamanho, né? Jesus ficou lá uns 40 dias no deserto, e eu acho que todo mundo passa por um deserto para depois ter a terra prometida. E a gente ficou durante uns 8 anos, assim, tipo, foi um período muito grande de dificuldade. E eu acho que todo mundo tem a possibilidade de desistir em qualquer momento, mas a gente tem a possibilidade também, nas nossas adversidades, de vencer, sabe? Qualquer obstáculo, se a gente tiver bom ânimo, fé e trabalhar muito duro. E foi isso que a gente fez. A gente não parou, a gente não deixou com que as nossas adversidades, que eu não considero dificuldades, porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui, que vão escutar e vão ver que a história dela é muito mais difícil que a minha, que todo mundo tem história, né? E a gente tem que sempre tentar se colocar no lugar do próximo. E aí vivemos esse período aí de deserto muito grande. No ano de 2001, a minha irmã era muito talentosa, ela tinha 17 anos de idade, eu tinha 15, desculpa, ela tinha 16 para 17. E eu tinha 14 para 15 nessa época. E o clube não tinha dinheiro para levar minha irmã para o Mundial, a confederação não tinha dinheiro, e muito menos meus pais, né? Que a gente tinha o que tinha a gente ganhava no dinheiro o que tinha para comer. Meu pai foi manobrista durante muitos anos na Estrela Torreão, trabalhava vendendo livros, esses livros ilustrados no Sinal. Meu pai e meus pais eram muito, muito determinados. Eu acho que disso que veio minha determinação sempre de vida. E aí a minha irmã não tinha esse dinheiro para ir para esse campeonato mundial. Minha mãe, a gente só consegue expressar as coisas falando, gente. E minha mãe conseguiu falar com o Ronaldo Fenômeno. É mesmo? Não sabia disso. Foi. E ele se sensibilizou pela história da minha irmã, né, da nossa família. E ele arcou com as despesas, tanto da minha irmã, quanto da treinadora, quanto de uma colega de treino da minha irmã, para irem para o Mundial. E foi lá onde minha irmã foi a primeira medalhista mundial da história da ginástica. Gente, eu amo a Dai, mas eu sempre gosto de frisar que a primeira medalhista mundial da história da ginástica foi a Dani, foi a minha irmã. Então, essa medalha aconteceu dessa maneira, com os improváveis. Então, eu tenho certeza que você que está escutando aí, você às vezes fica pensando que você não pode, que você não consegue, porque o amiguinho falou que você não vai conseguir, pela frustração do próximo, até às vezes do seu pai, às vezes de algum familiar. Só quem define até onde a gente vai são os nossos esforços e deuses. Então, depois disso, a gente teve uma mudança muito grande de vida, né? Aí
foram os resultados todos adiante. Aí começou o patrocínio, tudo, e aí... Os patrocínios só acontecem depois do resultado. Cara, e o que fez você não desistir? Você estava passando por um momento muito difícil, você e sua família. Qual que foi a principal motivação? Falou, não, a gente não vai desistir, a gente está passando por essa fase muito difícil, a gente vai continuar. Desculpa, eu fiz barulho. Relaxa. A gente vai continuar e uma hora vai ter resultado, vai ter vitória. A gente não tinha muita escolha, Túlio. Era aquilo que a gente tinha. A gente ia sair na nossa cidade, nós éramos chamados da família Buscapé, tipo, a gente era muito excluído das pessoas. Indiretamente, sem as pessoas quererem excluir, mas é uma geração muito diferente da geração atual. É uma geração sem isso que a gente está fazendo aqui. Conversando, que você tem os seus seguidores, as pessoas que estão escutando, e para elas você vai dar a sua informação daquilo de como você viveu. Nessa época, não. Era uma época mais rígida, então Sim. a gente não tinha muita escolha. Era aquilo ou aquilo. E eu me baseava muito pelos meus pais, que eles estavam lá no corre diário, nas dificuldades, tinham abdicado da vida deles para viver a vida dos filhos. Não é simples, né? Então, eu me baseava simplesmente que eu sabia, que eu acreditava que de uma maneira ia dar certo. E eu não sei quando vai passar o programa, mas a gente está gravando no Dia das Crianças, gente. Sim. Então, eu mesmo com 10 anos de idade, eu lembro que a gente era muito talentoso. Tem uma entrevista minha e da minha irmã. Eu tinha 11 anos, 10 para 11, minha irmã tinha 12 para 13. E eu falei que nessa entrevista para a Globo, eu falei que eu seria campeão do mundo de solo e medalhista olímpico de solo. E minha irmã falou que ela queria ir para os Jogos Olímpicos. E tudo foi concretizado. Então você imagina que mesmo muito, muito jovem, o poder da palavra é muito grande, gente. Eu acho que vocês estão escutando, vocês têm que profetizar o bem. Porque quando a gente edifica a vida, não só a nossa vida, principalmente a vida das pessoas, a gente faz uma mudança danada, tá? Então, tentem mudar, assim, sabe? Tipo, o cérebro de vocês para voltarem a ter o bom dia, boa tarde, boa noite, sabe? Serem gratos por aquilo que vocês têm. Todo mundo sempre está vivendo uma história e a gente, às vezes, é o sonho de uma pessoa. Às vezes a gente vive, sabe, Túlio, eu vejo tua vida, eu vejo como tu tem te acompanhado. Nem sei como é que eu vou fazer quando eu sair de Uberlândia, porque você foi o melhor barbeiro da minha vida. Que isso? Sério? Para com Juro isso. por Deus. Em todos os sentidos. Um menino de Deus. E eu adorei a barba do jeito que ficou. Tenho enchido o saco dele toda semana, gente. Cara, que legal. E, Diego, quando é que foi que você viu assim, você fala, nossa, eu sou bom nesse trem. Eu já sabia desde muito novo. Desde muito muito novo bom. você falou, não, eu vou ser sabia. campeão. Você sempre teve essa convicção, assim. Eu fazia mortal de costas no chão antes de entrar na ginástica, com 7 anos de idade. Então eu tinha noção que eu era muito bom, mas meu sonho era ser cantor. E era o sonho da minha mãe relacionado à minha própria vida. Então eu não imaginava que eu ia ser, assim... Criança, você não tem noção da dimensão do que vai acontecer. Eu queria ser, mas a gente não sabia se ia acontecer de verdade. No momento que você está passando uma dificuldade, o que mais você lembra é da sua dor. Você não lembra no que você pode chegar. Por isso que eu falo para todo mundo sobre o deserto. Porque se for desenhar a minha história, um menino caiu numa Olimpíada de bunda. Aí espera 4 anos, cai de cara. Aí tem que esperar mais 4 anos para tentar de novo, sendo muito mais velha. As probabilidades elas são menores. Mas eu já tinha passado tanta coisa na minha vida, eu sempre acreditei em mim. Eu sempre acreditei que é possível. Por isso que eu falo, profetizem o bem sempre. E quando há vida, há esperança, gente. Então, eu sou uma pessoa muito... quando eu falo isso, as pessoas acham engraçado. Mas eu falo que eu sou bonzinho. Porque eu me acho uma pessoa boa. E, assim, eu não falo com prepotência relacionado a isso. Eu acho que a gente tem que voltar alguns valores de amor ao próximo sem pensar na questão material. As pessoas estão amando coisas e não pessoas. E acho que dinheiro é simplesmente uma plataforma para que a gente tenha uma condição melhor de vida, para que a gente ajude os nossos pais, para que a gente viva bem, para que tenha qualidade de vida, mas ele não pode estar à frente na realidade do nosso caráter. Caráter eu acho que geralmente é incontestável. E a gente pode moldar nosso caráter também. Ninguém é inteligente ao ponto que não possa aprender algo e ninguém é ignorante ao ponto de que não possa fazer alguém aprender alguma coisa. Com certeza. Então eu tô aqui nesse mundo como uma passagem. Tomara que eu seja uma boa passagem. E com certeza. Amém.
Diego, vamos falar um pouco da sua carreira. Você foi campeão muito novo, né? Você foi campeão mundial primeiro, várias vezes. Você foi campeão no juvenil também, né? Eu fui campeão, desde novo eu já ganhei muitas competições. Com 10 para 11 anos de idade, fui campeão brasileiro no solo, no cavalo, nas argolas, no salto, na barra, no individual geral e por equipe. E nas paralelas eu fiquei em segundo lugar. Eu ganhei 7 medalhas de ouro e uma de prata. Então eu tinha consciência muito novo que eu já tinha bastante talento para ginástica. E aí, depois disso, eu tive muitos resultados. Meu primeiro mundial foi quando eu tinha 15 para 16, que eu fui para o Mundial de Debrecen. E no meu primeiro mundial eu já fui quinto melhor do mundo. Então eu tinha noção que eu tinha muito talento. Tinha um potencialzinho, vai. Deixa eu te falar. E vamos falar então de Pequim, 2008, né? Você vinha nessa sequência de vitórias, sequência de medalha, era o favorito. E aconteceu o que aconteceu, que todo mundo sabe, você caiu de bunda, né? Foi uma frustração gigante. Mas eu quero saber o que você levou de aprendizado desse dia. Então, Pequim foi muito difícil, porque eu era campeão do mundo em 2005. Para quem não sabe, o Mundial de Ginástica acontece só um por ano. E no ano das Olimpíadas não existe Mundial. Então eu fui campeão mundial em 2005, 2006 eu fiquei em segundo. E eu achei injustamente, eu achava que eu merecia ter sido bicampeão mundial já em 2006. Aí fui bicampeão mundial em 2007, então 3 anos eu fui 3 medalhas. No ano de Pequim, eu tinha 3 meses antes das Olimpíadas, eu operei meu joelho direito. E aí eu fiquei fora dos treinamentos mais de um mês. Então eu tinha pouco tempo de treino também para as Olimpíadas. Mas eu não acho que isso foi algo que me fez, na realidade, falhar. Mas também, logo depois da cirurgia, eu tive dengue hemorrágica. Eu fiquei 7 dias internado. E eu emagreci 10 quilos, menos de 3 meses antes dos Jogos Olímpicos, 2 meses e 3 semanas. E eu já sou muito magro. Para quem todo mundo que encontra na rua fala assim, nossa, como você é magrinho. Porque eu sou magrinho. E hoje eu peso 75. Nessa época eu pesava 69. Com emagrecendo, eu emagreci mais de 10 quilos, acho que foi em torno de 57 quilos que eu estava em Pequim. Você imagina, são quase 20 quilos a menos do que eu tenho agora. E eu já sou magro. Então eu estava muito fraco. Mas eu não acredito que isso também... Eu acho que eu demorei a ganhar força, mas eu cheguei nas Olimpíadas como favorito. Não tinha sido um ano bom na minha carreira. Eu nunca falei isso. Nunca falo isso, na realidade. Mas foi um ano péssimo na minha carreira. Foi um ano que eu não consegui competir bem. Eu não ganhei nenhuma Copa do Mundo como eu ganhava todos os anos. Pouco tempo, eu não consegui acertar minha série antes das Olimpíadas. Eu estava muito fraco. Mas eu acreditava que ia dar certo, porque eu tinha, na minha cabeça, tinha sido campeão mundial, tantas medalhas mundiais já em tão pouco tempo. Tô confiante, mesmo assim. Tinha uma confiança muito grande. E aí eu competi o primeiro dia e eu me classifiquei em primeiro lugar para a final. Eu tirei 15.950, uma nota muito alta. Eu fui medalhista olímpico, gente, prata com 15.433. Eu tirei 15.950 nesse dia. Muito tempo antes, 8 anos antes da minha medalha. E aí, o que a gente faz quando a gente conquista algo importante ou a gente está para conquistar? Eu acho que a gente tem que fechar a nossa boca. O que eu fiz? Eu era muito imaturo, eu fui muito prepotente, na realidade, com o que eu fiz. Eu acho que ninguém ganha nada antes de acontecer. Se eu falo que eu vou ganhar antes de acontecer, eu estou desmerecendo todas as pessoas que estão lá treinando e trabalhando. Eu sabia que eu era muito talentoso. Eu tinha noção disso. Eu tinha me classificado em primeiro lugar. O que eu devia ter feito? Calado minha boca. Eu peguei e fiz uma coletiva de imprensa falando que eu ia ser campeão olímpico. Eu acho que essa foi a pior coisa que eu fiz, mas acho que a vida é muito feita por momentos. Eu não mudaria o jeito que eu fiz, como foi feito. Eu acho que era para ter sido feito assim, para formar meu caráter, minha dignidade e tudo. E aí eu fui competir, fiz a minha série, eu fiz todas as acrobacias, eu dificultei a minha série para a final, eu fiz exercícios que eu não tinha feito, eu dificultei 2 exercícios para a final, e na última acrobacia eu caí de bunda. Então, por mais que eu tenha sido prepotente, eu tinha treinado muito, eu tinha me esforçado muito, gente. Me dedicado demais. Eu acho que todo mundo é merecedor, mas eu caí na última acrobacia. E eu fui cruel comigo, sabe? Tipo, eu falei que eu não merecia, que eu tinha amarelado. E aí eu passei de prepotente para muito inseguro.
E aí, tipo, eu mudei muito na realidade, porque assim, de muito seguro eu me tornei muito inseguro. E aí, no ano seguinte do Mundial, eu não fui finalista, fiquei em nono do mundo. Eu tinha operado meu ombro esquerdo muito próximo do Mundial. Para vocês saberem, gente, quantas cirurgias eu fiz na minha carreira, foram 11 cirurgias. Em 10 anos, eu operei 11 vezes. Você imagina que no mínimo de uma cirurgia você tem 6 meses de reabilitação, então eu tive mais tempo em reabilitação do que em treinamento. Eu operei 5 vezes o pé direito, eu tenho 2 pinos no pé direito. Nossa. Eu operei uma vez o pé esquerdo, eu rompi todos os ligamentos que existem no pé, internos e externos, então eu tive que tirar dos 2 joelhos para reconstruir meu pé. Eu operei meu joelho direito 2 vezes, eu operei meu ombro esquerdo 2 vezes, eu já rompi o bíceps, eu operei minha coluna, eu tenho 16 pinos na coluna, e mesmo assim eu tenho 69 medalhas em Copas do Mundo nesse período. Maior recordista da história da ginástica mundial, não é do Brasil. Tenho 5 medalhas mundiais, medalhista olímpico, mesmo com todas essas cirurgias. Então, eu acho que os nossos obstáculos eles são feitos para a gente passar por cima deles. Às vezes a montanha é gigante, mas se você tiver constância e confiança e não partir para o caminho errado, certo e errado existe, tá, gente? Mesmo 200 pessoas, 300, 400 no errado, falando que o errado é certo, o errado continua sendo errado. E o certo, você passa por chuva, você passa por buracos, você passa Mais por... difícil, né, Diego? É muito mais difícil, mais forma. Quando vocês caem, tem uma cicatriz lá e dói, machucou lá, sangrou. Dói, não dói, mas depois fica uma cicatriz. Essa cicatriz que faz a gente lembrar que a gente superou aquela dor. Então, é sobre isso, sobre o caminho certo. E a gente sabe sempre quando a gente está no certo e quando a gente está no errado. Você sente, né, cara? O nosso interior diz. E qual que foi o momento mais difícil, assim, entre tantos, pessoal, profissional? Eu acho que o momento mais difícil... tudo meu é muito relacionado à minha mãe. Eu sou muito apaixonado pela minha mãe, pela dona Genita. Morrendo de saudade. Depois de tudo isso, a gente construiu uma vida muito financeira muito boa. E o dia mais difícil da minha vida, eu acho que foi o dia que a gente foi despejado. Depois de conquistar tudo isso, perder o apartamento. Por sermos enganados, a gente não deixou de pagar absolutamente nada, fomos enganados. E a cara da minha mãe no dia que a gente foi despejado foi igual à cara do dia que não tinha leite condensado. Não tinha o que comer e conseguiu lata de leite condensado. Então, eu acho que esse foi o dia mais difícil da minha vida. Assim, porque não por perder algo material, mas porque minha mãe achou que a gente nunca mais iria conquistar. Mas eu acredito muito em Deus. E eu nunca imaginava que eu iria reconstruir a minha vida financeira e tudo de uma maneira. Depois que eu fui campeão do mundo, medalhista olímpico, você perde tudo. Parece que você não vai conquistar. E aí Deus foi muito grandioso comigo. Eu ainda entrei no Big Brother. Vocês gostaram de mim. Não sei porquê, mas eu agradeço. E Deus está sendo muito generoso comigo todos os dias. Que bom, que massa, que massa. Tá, vamos falar de coisa boa agora. Medalha de prata. Eu choro, gente. No Brasil. Desculpa. Relaxa, é isso, é isso. Não tem como não falar de Eu sentimentos. choro. Mas sem olha, chorar. sabe, gente, por que eu choro? Porque assim, eu cheguei aqui esses dias e eu tô muito sobrecarregado. Eu tô trabalhando muito, 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 gente. Eu agradeço muito a Deus, que eu pedi muito a Deus pra trabalhar muito. Eu cheguei aqui e tava muito cansado esses dias. E o Tolinho olhou pra mim, ele viu que eu tava cansado. Ele mandou uma mensagem muito sobrecarregado comigo, uma passagem bíblica. E aquilo me tocou muito, porque eu falei assim, caramba, como é que pode, né? Deus sempre usa outras pessoas para falar com a gente. Deus se manifesta com cada pessoa de uma maneira. E aquilo me fez um bem danado, que eu tinha que trabalhar, eu tinha que vender felicidade para as pessoas, que no circo a gente vende felicidade o tempo todo, porque a gente é feliz. Mas eu estava muito cansado, porque eu tenho trabalhado muito para reconstruir tudo. E eu acho que Deus está mostrando tudo. Tenho palestrado muito, tenho sido muito justo com as pessoas, tenho trabalhado no circo, tenho feito muitas entrevistas, tenho, obrigado a Deus, fechado com a Globo relacionado a comentarista, tenho feito muita coisa, feito publi, paga, coisa que eu não fazia,
Só que eu não tô tendo tempo para ver minha própria família, para ver meus cachorros, para fazer as minhas coisas. E eu tava bem cansado nesse dia. E aí eu cheguei aqui, o Tulinho falou um negócio pra mim, eu tava aqui, eu não consegui nem tirar foto com ele nesse dia. Falei, no outro dia eu faço a publi, né? Porque eu acho que o viés sempre de mão dupla, gente. Lógico. Eu venho aqui, o Túlio faz uma parceria comigo, eu tenho que sempre agradar as pessoas, principalmente as pessoas que me agradam, né? Não fiquem procurando agradar as pessoas que não gostam de vocês. Tem tanta gente no mundo pra gente estar preocupado com as pessoas que não gostam da gente, pelos haters. Agradem quem agrada vocês. Eu quero agradar a Deus. Gente, nós somos um país laico, cada um acredita no que quiser acreditar. Mas eu acredito em Jesus. Então, se você segue os passos dele, no mínimo você vai ser a melhor pessoa. No mínimo. É isso. E menino? A maioria das pessoas que sentam nessa cadeira chora, você não tá tranquilo, tá? Rio 2016, medalhista olímpico. Escreve pra gente como é que foi o sentimento de ganhar uma medalha olímpica depois de tanto tempo, depois de várias quedas, superação, vitória, derrota, e aí você ganha uma medalha olímpica na sua casa, no Rio, no Brasil. Como é que foi esse sentimento? Eu acho que assim, tipo, é um pouco de não tem como descrever o tamanho do que é ser medalhista olímpico, gente. Porque eu sonhei com aquilo desde muito, muito jovem. Então, as pessoas às vezes comparam o Big Brother com medalha olímpica. Não tem comparação. O Big Brother foi muito importante na minha vida. Mas eu jamais teria ido pro Big Brother se eu não tivesse sido medalhista olímpico. Então, foram anos difíceis. Porque o Flamengo tinha pego fogo no ginásio no ano de 2012. E aí a gente deixou de treinar no clube porque não tinha mais ginásio pra gente treinar. O Flamengo teria que fazer outro ginásio. O ginásio da seleção brasileira ele teve que ser demolido porque era onde foi construído o Parque Olímpico. Então não tinha nenhum ginásio no Rio de Janeiro. Nossa. Eu não tinha onde treinar no Rio. Então eu tive que... Deus me colocou em outro canto, voltei para São Paulo. E eu estava treinando na época de favor no Pinheiros, agradeço Pinheiros por ter oferecido o local. Mas eu queria um lugar para me sentir amado novamente. Como eu falei, eu sempre vou para os lugares onde eu quero ser querido. E São Bernardo do Campo, por mais que eu tenha nascido em Santo André, me recebeu de portas abertas. Eu fiquei anos treinando lá, fui medalhista mundial em 2014 por São Bernardo, que foi muito especial. Mas eu tinha uma negação muito grande das pessoas de acharem que eu não seria... Que eu já estava mais velho, né, gente? E as pessoas têm um hábito muito ruim de definir até onde vai o seu sonho. Mas só quem define são os seus esforços e Deus. Então, eu tinha treinado muito para aquela medalha olímpica, sabe? Tipo, mas ela foi muito conturbada no ano. Eu tinha trocado de clube, meu treinador tinha sido acusado de pedofilia, eu tinha parado de treinar com ele por conta disso, óbvio que é um crime. E ele foi afastado, e aí eu tava sem treinador, então aí comecei a treinar com o Marcos, que foi um anjo na minha vida, que Deus colocou, que é o treinador do Zanetti. Aí troquei de lugar de treino, comecei a treinar em São Caetano, um mês e pouco antes dos Jogos Olímpicos, uma grande confusão. E as pessoas não... O treinador-chefe não acreditava que eu seria medalhista olímpico, e eu super entendo, porque você imagina, 2 Olimpíadas... Quando você era favorito, você não foi medalhista. Quando você é mais velho, você vai ser? Eu acho que é difícil das pessoas acreditarem. Só que quem passa em um concurso público em primeiro lugar não pode ser substituído pelo segundo, porque o segundo é mais jovem. Mérito é mérito. E eu merecia estar lá. Eu merecia ir para os Jogos Olímpicos. E quando eu consegui essa vaga, eu valorizei ela muito. Assim, eu lembro que eu cheguei, o primeiro dia de competição... Foi muito especial. 18 mil pessoas no ginásio, meus pais, a minha família brasileira, nós somos aqui em terra todos irmãos. E eu aprendo a cada dia mais a amar as pessoas mesmo que não gostam de mim. E eu pratico isso, gente, de verdade. Pratiquem isso na vida de vocês, vocês vão ver que é difícil, tá? Mas pratiquem. Amar as mesmas pessoas que não fazem bem pra gente. E aquele ginásio, ele parece que ele estava coberto pra tudo acontecer, sabe? Tipo, eu tava com medo, muito medo. Mas, às vezes, quando eu tá com medo, vai com medo mesmo, gente. E aí, eu competi o primeiro dia, eu lembro que eu fiquei em pé. E eu consegui acertar. E foi tão especial que eu me classifiquei pra final. Eu falei assim, não acredito.
terceira edição dos Jogos Olímpicos, uma eu caí de bunda, outra eu caí de cara. Essa, primeiro dia já fiquei de pé, então ir para a final já era único, né? Porque eu falei, caramba, já era mais que uma vitória estar lá. Mas eu lembro que quando eu entrei no ginásio, eu estava muito nervoso, muito nervoso. Eu lembro que quando eu entrei, tava as pessoas todas gritando o meu nome. Imagina 18 mil pessoas dentro de um lugar fechado gritando o seu nome. Aquilo estava ensurdecedor para mim. Eu estava muito nervoso. E aí eu entrei e saí correndo para aquecer, porque competia um japonês e eu era o segundo da final. Eu não tive uma ordem boa para uma final olímpica, mas é sorte, né? É um sorteio e ver quem vão ser as ordens. E isso antes da classificação já é feito. E aí competi o japonês, eu não olhei a série do japonês. E quando eu não olhei a série do japonês, e quando eu subi os degraus, eu lembro que tem mais ou menos 1,30 m para você subir os degraus onde fica o tablado. Eu lembro que nessa hora eu estava muito nervoso. E aí o Marcos Goto, que era meu treinador, e um dos treinadores da seleção brasileira, olhou para mim e falou assim: eu acredito em você. É tão importante a gente falar para as pessoas aquilo que a gente sente positivamente. E aquilo foi muito importante para mim, mas mesmo assim a minha perna estava tremendo muito. E eu só pensava, por que eu não desisti antes? Por que eu estou fazendo aqui? E aí eu sempre oro muito antes das minhas provas, sempre orei. Eu me ajoelhei antes da minha prova e nessa hora eu me xinguei. Falei assim: Diego, você treinou tanto, deixa de ser idiota. Vai e faz sua parte. E quando eu me ajoelhei e eu levantei nessa hora, eu esqueci de tudo que estava ao meu redor. Eu me cobri daquele menininho que passou tanta dificuldade no início de vida e falei que eu ia conseguir. E aí eu levantei, eu lembro que eu apresentei, abri meus braços e não existia dor, não existia dificuldade, não existia adversidade, não existia problema. Existia um cara que ia fazer a sua série e acertar. E a minha primeira acrobacia é que eu tinha caído de cara em Londres, e a segunda acrobacia era que eu tinha caído de bunda em Pequim, e quando eu terminei era só ficar de pé. E eu fiquei de pé, e eu lembro que as pessoas gritavam muito. Eu passei um pouco mal depois da minha prova, porque eu estava tão nervoso. E assim, uma das primeiras pessoas que eu vi depois que eu terminei minha prova foi um dos meus primeiros treinadores, que era o Ernesto, que ele estava ali como uma das pessoas que estavam ajudando. Ele não podia nem me abraçar, mas eu abracei ele do mesmo jeito. Aí eu lembro que eu olhei para minha mãe, fui procurar a minha mãe, e tipo, tinham tantos amigos meus daquele ginásio. E quando eu fui medalhista, que prata se chama redenção, significa redenção, eu vi que tudo é possível. Tudo, gente. Então acho que é único, não é mostrar que todo mundo pode alcançar. Que eu não sou melhor do que absolutamente ninguém, mas eu não sou pior do que absolutamente ninguém também. Então essa medalha ela foi muito especial para mim e para o Brasil. Que legal, que legal. Olha aí, gente, vocês estão escutando a história da medalha de prata. Diego, e você já falou agora brevemente, né, de como é o seu mantra, né, antes da prova, que é orar sempre, né? E aí entra na pergunta que eu ia te fazer também, que é tipo, cara, como manter o equilíbrio emocional? Eu acho que a mentalidade é o principal de um atleta de alta performance, né? É o principal. Como manter o equilíbrio emocional num momento como esse? Você sabe que eu nunca imaginei que eu era tão equilibrado emocionalmente para as coisas, né? Sério? Eu descobri muito por conta do Big Brother. Pode ser uma bobeira, mas eu me olhando depois eu falava, gente, como é que eu tenho tanta paciência para as coisas, né? E eu sou uma pessoa muito paciente mesmo. Eu sou agitado, eu sou hiperativo, mas eu sou muito paciente para as pessoas. Porque eu acho que as pessoas tiveram muita paciência comigo. Eu fui uma criança muito atentada, eu era terrível. Eu fui terrível na escola, terrível nos treinos, eu era agitado. Eu não era terrível de ser mal educado. Eu fui uma criança muito bagunceiro, eu era agitado, não aguentava, quebrava as coisas. Se eu destrambelhado, eu caio. Como é que um ginasta cai tanto na rua, né? Eu caio na rua. Mas eu acho que o meu equilíbrio vem muito sempre em cima da esperança. Eu sempre entrego muito a Deus
tudo e vou fazendo. Eu não sei, às vezes, como as coisas vão acontecer, mas eu sei que elas vão. Eu sempre assim. Eu não sei como vou reconstruir as coisas, mas eu sei que eu vou reconstruir. Eu sempre sou assim. Eu sempre acredito que vão acontecer e elas acontecem. Então é um pouco muito da positividade, né? A positividade ela vem relacionada a Deus. Cada um gera do jeito que quiser. Pensa do jeito que quiser pensar. Mas eu sempre entrego muito em Deus, a Deus. Então fazer oração sempre me dá muita esperança. Então, e me acalma muito. Legal. Então, meus gospels, não sei se fala gospels ou gospels, eu sempre escuto. Pra quem não me conhece, gente, eu só escuto gospel no meu celular. Se você perguntar qualquer música gospel, eu conheço. Eu escuto músicas, todas músicas que são seculares, né, que falam, eu escuto de tudo que você possa imaginar. Eu não gosto de música que fala palavrão. Então é a única coisa que eu não gosto, música que fala palavrão, mas eu gosto de qualquer tipo de música. Adoro música MPB, amo sertanejo, vou sempre num sertanejo, canto num sertanejo. Mas o que eu escuto mesmo, o meu mantra é ficar escutando um gospel sempre antes de qualquer situação de dificuldade. Legal, legal. Diego, o que você acha que separa um atleta comum de um medalhista olímpico? Eu acho que o que separa na realidade é persistência. As pessoas acham, elas desistem sempre. Então é persistir, né? Tipo, em qualquer situação. O impossível só foi até alguém chegar lá e fazer. Era impossível um homem ser medalhista mundial no nosso país. É um esporte predominantemente feminino. Eu segui o espaço da Daniela Hipólito e do Ayrton Senna. E acho que ainda sigo. Tipo, em tudo que eu faço. Óbvio que eu tive uma carreira muito vitoriosa como atleta, né? Mas eu queria ser igual a Dani. Igual a uma mulher. Não tô dizendo que eu queria ser... Eu tô dizendo que eu queria ser igual a uma menina. Tipo, ali que tava treinando, eu queria ter os mesmos resultados que ela. Eu me inspirava nela. E segui o espaço do Ayrton Senna, um cara que, pô, era um ídolo. Que quando era muito novo, se eternizou, ele é eternizado para mim pro resto da vida. Então, era um esporte que não era praticado por homens. Só que eu queria, como homem, mostrar que a minha modalidade também poderia ser feita por outras pessoas. Então, foi muito inspirador a minha família, né? Eu tinha um exemplo dentro de casa. E não é que desmerecendo a Dani ou a Dai e tal, mas eu fazia tudo que eu via de positivo nelas, que eram as mulheres que me davam exemplo. Tinha homens, tinha o Mozia, tinha o Marcos Monteiro, mas não eram igual a Daniela Hipólito e a Daiane Santos, né? Então, eu me inspirava muito nelas, muito mesmo. Queria ser como a Dani, como a Dai, e eu acho que eu fui vendo o que elas tinham de positivo, fazia, o que eu não concordava, eu só não fazia. E me tornei, graças a Deus, 5 vezes medalhista mundial. A Dani foi a primeira medalhista mundial da história da ginástica com uma prata em 2001, a Dai com um ouro em 2003. Elas conseguiram essas 2 medalhas. E depois eu, em 2005, consegui em 2005, 2006, 2007, 2011, 2014 e 2016 a Olimpíada, e depois terminei minha carreira como atuante. Legal. Diego, existe algum bastidor das Olimpíadas que marcou você positivamente, assim, nos bastidores? Algo legal, uma experiência legal que aconteceu assim nesse momento? Você sabe que eu não tenho assim uma grande recordação de bastidores. Eu sempre fui muito focado nas Olimpíadas. As pessoas falam, as Olimpíadas, as pessoas fazem isso, fazem aquilo. As pessoas ficam com tal pessoa. Cara, eu nunca vi nada disso, porque eu sempre fui para os Jogos Olímpicos para competir. Eu ia para os Jogos Olímpicos com uma esperança de vida. Um mesinho ali que você tem de foco, eu não ia pensar em outras coisas. Eu queria estar lá para competir. Então eu dormia no horário certo, eu acordava no horário certo, me alimentava da melhor maneira, fazia tudo que era para ser feito. Eu fui muito correto. Acho que eu não queria depois, no fundo, depois me arrepender. Eu poderia ter feito algo. Uhum. Que eu vejo muitas pessoas se frustrando pelo que não fizeram. Então eu fiz tudo o que podia. Se fosse ser medalhista olímpico ou não, era um plus. Obrigado a Deus por ter me ajudado e por eu ter sido tão resiliente. Mas,
poderia não ter sido medalhista olímpico e ter uma carreira super vitoriosa. Então, eu não queria ter pontos negativos de pensar. Eu não fiz isso, eu deixei de fazer isso. Eu fiz tudo o que precisava ser feito. E, gente, o brasão é só um brasão. Às vezes você faz de tudo e você não conquista, sei lá, você não é o gerente da tua empresa, você não conquistou o cargo máximo. Mas se você fez tudo, você já é um vitorioso. Então você já merece todas as felicidades. Se frustrem, a frustração ela vem em cima daquilo que você não tentou. Então tentem o máximo para que vocês sejam vitoriosos. E olha, de verdade, eu acho muito impossível se você faz o máximo, se você é justo, se não alcançar seus sonhos. Acho muito difícil. Tem tanta gente aí, o mundo é tão feito de tantas pessoas. Não desistam no meio do caminho, não. A gente, às vezes, tem que desistir das nossas fraquezas. Então, se for para desistir, desiste de ser fraco. Diego, e pelo que você tá falando aí, é o que todo mundo sabe também, você sempre foi muito esforçado, muito dedicado, disciplinado, né? Você acha que o Diego se tornou o Diego Hipólito profissionalmente gigante do jeito que é, pelo talento ou pelo esforço? Ou Eu pelos acho, dois, o eu acho conjunto que mesmo? foi pela felicidade. Porque eu fui muito talentoso para ginástica. E eu ainda sou talentoso para ginástica mesmo com 39 anos de idade. O esforço, ele foi muito importante, mas eu acho que eu sempre amei o que eu faço, que eu faço. Eu amo tudo que eu faço. Eu faço tudo com muita entrega. E quando você faz com muita vontade, eu acho que a probabilidade de dar certo é muito grande. Então a ginástica sempre foi meu maior amor. Tudo que eu faço com muita vontade. Diego, muita gente te conhece... Juan, você quer comer alguma coisa? Não, quero não. Tem certeza? Imagina, obrigado. De boa. Muita gente te conhece pelo pódio, né? Por tudo, pela história. E o que você acha que as pessoas não sabem ou deveriam saber do Diego fora do esporte, né? Da pessoa mesmo? Na realidade, o que eu gostei muito é que agora as pessoas... Eu me tornei cômico para as pessoas. Só que eu sempre fui muito, muito bem-humorado, né? E o Big Brother, isso foi uma das coisas mais positivas que eu já tive, assim, depois da minha medalha olímpica. Acho que foi a mais positiva depois da medalha olímpica. Que o Big Brother me humanizou muito. Porque não tem como viver uma máscara 95 dias. E eu sou uma pessoa de humor muito aflorado. Eu sou bobo. Eu adoro rir de tudo, eu tô feliz o dia inteiro. E a gente fez, tipo, aqui todo esse podcast a gente conversou muito. Quando você fala da minha carreira, a minha carreira ela é séria. É uma carreira de muita resiliência, de muitos altos e baixos. Sempre as minhas entrevistas foram sérias. E o que eu mais gostei é que o Big Brother as pessoas me conhecendo como eu sou no dia a dia. Eu sou muito feliz. Eu sou uma pessoa que tô de bom humor. 95% dos meus dias, das minhas horas. Eu tenho momentos difíceis como todo mundo tem. Eu acho que dificilmente a gente não tem dificuldade, mas a felicidade ela não é um momento... Você não tem a felicidade o tempo integral. Você tem momentos felizes, como você vai ter momentos tristes, como você vai ter momentos de dificuldades, mas eu tento em todos os meus momentos enxergar felicidade. Então, eu acho que o nome disso sempre é Deus. Então, eu acho que, com certeza... Eu antes, no início, quando eu saí do Big Brother, eu saí muito mal psicologicamente falando. Eu nunca falei isso pra ninguém. Eu saí os 2 primeiros meses, eu tava muito mal psicologicamente. A gente tem mais de 5 meses de saída do programa agora, e eu considero que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Eu não enxergava dessa maneira depois que eu saí, porque eu saí péssimo psicologicamente. E agora eu voltei ao meu normal, e voltei me enxergando, e voltei com uma autoimagem muito positiva sobre mim. E muito justo comigo agora. Eu decidi que todas as pessoas que fazem parte da minha vida agora são só pessoas que edificam a minha vida de alguma maneira. Então as pessoas que estão de alguma maneira como urubus ao meu redor, eu não estou mais aceitando. E eu aceitava muitas pessoas ao meu redor e eu não percebia. Eu vi isso no programa. Eu não deixo mais ninguém me definir. Eu não deixo. Só quem define são as minhas próprias atitudes. Eu vou ter várias atitudes erradas na minha vida, só que eu vou ter sempre humildade de reconhecer meus erros e pedir desculpa quando eu estiver errado e mudar. O Big Brother ele fez eu enxergar que eu sempre fui muito bobo. E ser bom no nosso país e no mundo, às vezes é mal interpretado. A gente tem que ter bons olhos para as pessoas, a gente tem que mudar as pessoas com bondade. Então é só isso que eu mudei muito. Eu estou muito justo comigo.
Não tô mais aceitando que as pessoas me tratem mal. E é uma coisa que eu não ligava. Eu não vou ficar retrucando para as pessoas, mas eu não convivo mais com pessoas que não gostam de mim. Se não gosta de mim, simplesmente não faz parte mais da minha vida. E tá tudo bem, a pessoa pode não gostar de mim. Nem Jesus agradou todo mundo, quem sou eu para agradar todo mundo? Então eu tô muito bem comigo mesmo. Agradeço minha psicóloga, agradeço a Deus. Carol, obrigado, tá? Tô em dia. Pô, Meu psiquiatra me tirou meus remédios. Eu tô bem, então. E Big Brother, vamos entrar no tema do Big Brother então. Claro. Como é que é essa loucura lá dentro, cara? Porque a gente vê, né, de fora assim e de dentro. Como é que é essa experiência? Como é que foi? Cara, o Big Brother é uma grande loucura, porque ele é o melhor e o pior sempre momento, porque é muito intenso. É muito difícil. Você começa a amar pessoas em muito pouco tempo, porque você fica muito carente de tudo. A gente fica primitivo. Lá só existe aquilo. Então uma maçã tem uma importância gigantesca. Gente, em 95 de programas eu comi, sei lá, umas 3 maçãs. Em 95 dias é muito pouco. Então, eu comi pouquíssimo, eu emagreci mais de 10 quilos em pouco tempo. Você é confrontado todo o tempo, você é confrontado com você mesmo. E como eu fui chamado de mentiroso desde o início do programa, você começa a desacreditar em você mesmo. Então, eu fui muito testado lá. Eu pedi a Deus todos os dias que eu acordava discernimento e paciência. Eu pensava assim, caramba, dá uma sensação de prisão. Porque é uma escolha você estar lá. Ninguém é obrigado a estar no Big Brother, não, tá? É um privilégio. Dentre tantas as pessoas na história, tem 25 anos de programa e eu sou um dos que participaram. Você imagina, são 24 pessoas que estão dentro, são pouquíssimas que já foram na história e eu sou uma das pessoas. Então eu sou um privilegiado de ter ido lá. E essa conquista eu agradeço todos os dias a Deus, porque foi difícil. Eu não vou dizer que foi fácil, porque foi muito difícil. O dia do Sincerão era um dia se pegar e apontar para as pessoas os defeitos e os erros das outras pessoas. Aquilo não é fácil. Pesado. E você tem que ser cordial, você tem que ser gentil. Muitas pessoas, eu acho que foi muito importante para que as pessoas enxergassem que você falar do outro, você não precisa falar ofendendo ninguém. Você pode falar de uma maneira educada aquilo que a pessoa não está sendo gentil com você. E é o que eu tentava ser. Eu tentava apontar todas as coisas que eu não estava concordando de uma maneira eficaz, mas não para acabar com a pessoa, sabe? Para deixar a pessoa mal. Eu falava do meu jeito. E eu sou um pouco carudo, e eu não sabia disso. Eu assistindo Big Brother, eu vejo que eu faço caras e bocas para absolutamente tudo. As pessoas que convivem comigo sabem que se eu não gostar de algo, eu vou transparecer na minha cara de todas as maneiras. A pessoa vai perceber que eu não estou gostando. E eu falo um pouco o que eu penso, sempre. Eu prefiro que as pessoas deixem de estar próximas de mim eu falando a verdade do que eu tentar agradar as pessoas. Eu não vou agradar as pessoas, vou ficar tentando agradar. Eu falo a verdade. Então, a verdade, às vezes, ela tem preço. Ela, às vezes, dói, mas a verdade sempre é melhor ser dita. E eu peço sempre às pessoas ao meu redor. Eu não gosto de bajuladores. Eu gosto de pessoas que falam aquilo que eu tenho que escutar. Legal. E o Big Brother fez isso. Legal. É isso, então. Essa foi a experiência no Big Brother. Foi. Ó, vamos fazer uma pausinha agora Vamos. para a pausa dos patrocinadores. O Barbercast tem alguns patrocinadores e eles mandaram mimos para você. Então eu queria começar agradecendo aí. Muito obrigado a Sil Gelato e muito obrigado a Millions Consórcio. E obrigado demais a Marco Barbearia, que está disponibilizando esse espaço aqui pra gente e está sempre junto aí com a gente fazendo acontecer. A Sil Gelato mandou um presentinho para você, muito legal. Olha só. Já tinham mandado antes. Já. Não é a primeira vez que mandam, não, tá? O gelato do Pinguzinho. Você gostou da vez que você tomou? Gostei muito. Tem vários sabores gostosos. O primeiro acho que tinha sido...
Doce de leite, se eu não me engano. Eu adoro doce, tá, gente? Então, e sorvete. Eu, antes de vir, eu não sabia que ia ganhar, eu já tinha chupado sorvete também, mas eu adoro sorvete. E Ai, tá lá no deixa eu jogo. te perguntar um negócio. Você gosta de cutelaria? Churrasco, vai. Primeiro, churrasco. Gosto, Demais. Churrasco, carninha e tal. gosto. E toda semana a gente tem um patrocinador também, que é a Minions Consórcio. Ele mandou um presente muito especial pra você também, que eu vou te mostrar agora. Uma faca? Você tá chique, meu amigo. Olha a faca! Gente, eu adoro faca. Eu faço muito churrasco. Que perigo. Nossa! E tá escrito Diego Hipólito, ó. Aham. Hã? Diego Hipólito. Gostou? Adorei, Bonito, muito não é? legal, linda. Muito legal, isso daqui é um perigo, hein? Muito legal, muito mesmo, adorei. Eu já ganhei umas facas, eu participei do Superchef. Eu adoro faca, e a Ana Maria Braga me deu, acho que 5 facas. Eu adoro faca. E eu uso, tá, gente, tá? Vocês deram de presente, eu vou usar. Agora a gente tem algumas perguntas dos seguidores, que os seguidores mandaram. Ó, Vai pra você poder bater aqui, aqui. E eu vou falar o nome também. Obrigado por ter participado aí. Vai. Um fã-clube seu Qual que é? mandou uma pergunta. Conexão de Gil. Conexão de Gil. Diego, você falou que quer ser pai em breve, Ah. mas pretende se casar antes? Não, assim, é muito independente. Eu quero ser pai. Assim, meu sonho Ponto. sempre foi ser pai. Então, eu não sei se, assim, tipo, eu sou muito justo comigo, sabe? Tipo, eu não sei que Deus está preparando para minha vida para um futuro, mas eu quero estar um pouco organizar um pouco mais a vida da família, da minha mãe e do meu pai, que são as minhas prioridades nesse momento indiscutível. E tenho organizado bastante. Eu consegui construir coisas materiais novamente que eu não construía há um bom tempo. E depois dessa organização que eu considero com os meus pais, que provavelmente até fevereiro já esteja tudo do jeito que eu quero, aí meu segundo plano é pensar em ser pai. O Lucas mandou assim: Diego, como é se preparar para um ciclo que só ocorre a cada 4 anos? Oi, Lucas, tudo bem? Quantos anos que você tem? Lucas, a minha quinta série é terrível. É muito complicado, né? Porque são 4 em 4 anos, mas assim, tipo, pra mim é muito contínuo, porque as Olimpíadas, elas acontecem de 4 em 4 anos, mas existem muitas competições no meio do ano. O problema é que a mídia só divulga muito as Olimpíadas, mas existem mundiais, Copas do Mundo, nacionais, regionais, jogos sul-americanos, jogos pan-americanos, tem muitas competições nesse meio, então a nossa vida é muito ativa nesses 4 anos. Óbvio que as Olimpíadas é o sonho de qualquer pessoa, provavelmente você tem um sonho, mas o sonho das Olimpíadas é para todo atleta, mas acontecem muitas competições no meio, então isso é simples, né? É isso. O Vinícius perguntou assim: Diego, qual foi o maior erro que você já cometeu e o que você aprendeu com isso? O maior erro que eu já cometi, eu acho que foi confiar em muitas pessoas, assim, tipo, eu sempre fui uma pessoa muito dada, então eu fui muito enganado na minha vida por muitas pessoas. Então acho que a minha saúde financeira, ela desorganizou muito por eu ter confiado em muitas pessoas, que eu não penso sobre a minha carreira, sobre aquilo que eu fiz. Então, hoje eu estou valorizando muitas pessoas que potencializam o meu próprio nome, sabe? Tipo, porque eu valorizo muitas pessoas que valorizam o meu instituto. Eu nunca imaginei que eu poderia, pelo meu nome, ajudar 380 crianças de graça no instituto. Eu estou valorizando muito aquilo que é importante para que eu ajude meus pais, para que você imagina que tem em torno de mais de 400 vidas que dependem diretamente da minha vida. Então, eu tenho que ter meus pés no chão, tenho que ter humildade, tenho que ser generoso, tenho que ser gentil, educado e trabalhar duro. Então, hoje, eu acho que o meu maior erro sempre foi confiar demais nas pessoas. Eu tenho tentado melhorar isso, tenho tentado ser menos bobo. O Rafael falou assim, ó: Diego, não é uma pergunta não, mas solta aquela risada escancarada do BBB pra gente ver. Aí como eu vou soltar risada assim do nada? Daqui a pouco vai ter uma Daqui a risada. pouco vai ter. Quando tiver uma, ele coloca na edição. E o Luiz falou assim: Diego, você é competitivo até nas coisas do dia a dia?
Tipo sinuca, dominó, academia? Cara, você sabe que eu sou pouquíssimo competitivo para absolutamente tudo, porque eu não pensava em ganhar a qualquer custo. Eu achava o seguinte, que eu só queria ganhar pelos meus méritos. Então eu não tenho essa competitividade. Até, por exemplo, se eu vou jogar, por exemplo, baralho, que eu gosto de jogar truco. Eu não sou a pessoa mais competitiva, eu quero que aquilo vire engraçado. Então eu vou ficar zoando no jogo. Eu gosto, na realidade, da felicidade. Eu não sou uma pessoa competitiva a nível. É porque às vezes, eu não coloco a competitividade sempre de um lado totalmente positivo, porque não é ganhar a qualquer custo, é ganhar por mérito. Então, eu sou muito pouco competitivo. Por mais que eu tenha competido minha vida inteira, eu queria ganhar, óbvio. Mas eu queria ganhar por mérito meu, por ter treinado melhor, por ter me esforçado, por ter conseguido fazer a melhor prova na hora da competição, por ter tido uma concentração muito boa para me ajudar a fazer o que eu fazia no treinamento na hora da competição. Então, não tenho competitividade, não. E fala só um pouquinho. Gente, vocês acreditam que eu ando com apito? Eu apito nos lugares e o pessoal não acredita. Eu falo assim, o que esse menino tá fazendo isso? Me pegou de surpresa. Instituto Hipólito. Fala um pouquinho sobre o Instituto. O que é o Instituto? Então, o Instituto Hipólito, ele é uma extensão do Diego. Ele tem lá... Nós temos 2 unidades, uma na Penha, a outra em Macuco. Nós oferecemos para as crianças lá as roupas, os treinamentos, passeios culturais, oportunidade que eu não tive de infância de treinar em aparelhagens que são oficiais olímpicas, de treinarem com treinadores que são capacitados, de ir em lugares que eu não ia, de terem o que não tive na minha infância. Então é lindo, é tudo de graça, totalmente de graça. Você que não segue o Instituto, vai lá e segue no @Instituto_Hipólito. Hipólito se escreve HYPOLITO. E também me segue lá no Instagram, @Diego Hipólito. Hipólito também é igual. HYPOLITO. É isso. Ó, a gente já tá finalizando então. Eu tenho um quadro muito legal também no Barbercast, que é o quadro Ping Pong. Vai, vamos lá. Eu jogo, você joga de volta, eu jogo a pergunta, você joga a resposta. Tem umas perguntas muito legais aqui. Um medo que pouca gente imagina que você tem. Aí eu falo muito, eu tenho muito medo de avião, mas eu tenho medo de lugar fechado, na realidade, não é? Eu melhorei bastante por tentar... O Big Brother, eu sempre tenho falado bastante do Big Brother porque ele foi a minha última experiência grande. Foi a minha maior experiência de que eu sempre enfrento meus medos, porque ficar em lugar fechado é algo que eu tinha muito problema. Então, eu tenho muito medo de túnel. Túnel. Eu acho que túnel é uma coisa legal de sentir. Eu tenho medo de túnel. Tá. Uma mania que ninguém entende. Eu tenho medo de tudo. Você passa no carro, no túnel, você... Eu sempre tô tenso. Uma mania. Uma mania, eu acho que... Gente, eu não sei qual mania eu tô tendo hoje em dia. Eu tinha muita mania de limpeza, mas eu não tenho mais tanto quanto eu tinha, porque eu trabalho no circo. Então eu tô toda hora, cada hora em um lugar. Mania, eu não tô com muita mania ultimamente. Não sei. Não. Escovar o dente. Escovar o dente. Eu tenho uma mania absurda de escovar o dente. Gente, eu escovo o dente antes de comer. Já viu isso na vida? Eu tenho mania com escovar o dente, se eu sou exagerado. E depois que come, escova de novo. Escovo de novo. Oxi. É sério? Eu escovo o dente o dia inteiro. Eu tenho escova de dente em tudo que é lugar que vocês possam imaginar. Dentro do carro, 2 na minha bolsa, no circo. Todos os lugares que eu vou ter escova de dente. Eu sou exagerado em escovar os dentes. Então, mau hálito a gente já sabe que você não tem. Não tem. Desde criança. Eu nunca tive cárie na minha vida. Olha só. Um arrependimento. Um arrependimento? Gente, eu não tenho... Desculpa falar desse jeito. Eu não tenho arrependimento porque eu tenho tanto orgulho da minha vida. Eu acho que eu poderia ter mudado a questão, como eu falei, de confiar nas pessoas, mas eu não tenho nenhum arrependimento. A minha vida foi uma vida muito linear em questão de conceitos, né? Então, eu acho que não tenho arrependimento. Legal. E um orgulho? Eu tenho muito orgulho da minha mãe. Ah... Muito, muito. Eu amo muito minha mãe. Tá. Eu acho que já vai responder a resposta. Um lugar que te traz paz.
Não é minha casa. Não? Que isso? Eu jurava que ia ser A minha batata. casa é uma grande loucura, cara. Tem 8 cachorros, minha família tá sempre gritando. Eu sou o único que não falo alto. Minha família toda fala alto, toda italiana, todo mundo tá sempre gritando. Eu chego em casa, eu sempre fico assim, meu Deus do céu, que loucura. Se tivesse, sério, um reality show da Casa dos Hipólitos, de verdade, a gente teria Ibope, ó, Globo, te amo, tá? Mas a gente bateria de frente com vocês. Se Olha tivesse, só. porque, pelo amor de Deus, a minha família é muito maluca, todo mundo, só tem gente biruta. Por isso que eu acho que eu sou tão biruta. Mas a paz, praia. 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 Barra da Tijuca. Não, qualquer praia. Tá. Um atleta que você admira. Daniel Hipólito e Ayrton Senna. Legal. O que você gosta de fazer quando tá totalmente off? Quando eu tô totalmente off, aí eu gosto de fazer tanta coisa. Eu gosto de rir. O que me fizer rir tá bom. Tá bom. Não é viajar, porque eu viajo o tempo todo. Todo mundo gosta de viajar. Não é que eu não gosto de viajar, mas eu nunca tenho folga. Então, lugares que me façam rir. Qualquer coisa que me faça rir, eu gosto. Essa aqui vai ser várias coisas, que eu já até sei a resposta, né? Mas tá aqui a pergunta. O que te faz rir instantaneamente? Ai, a minha mãe, cara, eu acho minha mãe muito engraçada. A minha mãe é hilária sem querer ser hilária. A minha mãe é igualzinha a Dona Hermínia. Ela é muito engraçada. Vocês não têm ideia quanto eu dou de risada com a minha mãe. Porque assim, se eu tô com ela, e o pessoal, sempre meus seguidores sempre falam, não deixa ela fazer isso. Gente, a minha mãe gosta de fazer as coisas que ela faz. Ela gosta de lavar roupa. Eu não posso deixar eu proibir minha mãe de fazer aquilo que ela gosta de fazer. A gente já contratou diversas vezes gente para ajudar ela em casa e ela sempre manda embora. Eu não tenho o que fazer. Eu amo deixar minha mãe do jeito que ela tá. Eu adoro, eu acordo, ela tá lavando roupa, ela lava roupa todos os dias. Ela lava roupa. Isso. Todos os dias. Ela arruma o que lavar. Assim, tipo, um pano de chão é igual um pano de uma toalha lá em casa. É tão limpo, tão Que limpo. Eu isso? juro pra você. A minha mãe tira qualquer mancha. Tá doido. O que não pode faltar na sua rotina? Que não pode faltar na minha rotina acho que hoje em dia é academia. Engraçado falar isso porque eu fiquei muito tempo sem malhar. Eu acho a academia muito importante pra mim, porque mesmo em todas as minhas loucuras de vida, eu sempre arrumo alguma maneira de eu ir à academia e malhar. Eu nunca pensei que falaria assim, porque depois que como eu falei, depois que eu saí da ginástica, eu fiquei estafado de tanto treino. É importantíssimo pra mim, principalmente com o meu corpo, que é um corpo debilitado. Eu tenho muitas cirurgias. Se eu fico sem malhar, eu tenho muita dor na coluna. Se eu fico sem malhar, eu fico com muita dor no meu pé. Então, e a academia me faz um bem danado pra minha cabeça. Mas o que não pode faltar de verdade é Deus. Perfeito. Legal. Comida favorita? Japonesa. Qual Indiscutível. Indiscutível. Essa aqui tá viralizando lá no TikTok, essa pergunta, eu vou fazer pra você também. Ah. Qual contato mais famoso você tem no seu telefone? Gente, não faço a menor ideia qual. Tem o Luciano Huck, tem a Ivete, Que isso? tem... Quem mais que eu posso... Eu conheço tanta Contato gente. mais famoso no telefone. Gente, que eu conheço muita gente. Eu fui atleta há muito tempo, então não sei. Quem? Ratinho também tem. Não sei. Todos os famosos, gente, ele Eu já eu deixou conheço bem muita claro, gente. tá? Todos. Não? Palavra que te define? Quê? Palavra que te define. Superação. Emoji que te define. Estrelinha. Se pudesse jantar ou treinar com qualquer pessoa do mundo hoje, quem seria? A minha mãe. Perfeito. O que é Deus pra você? Deus é a vida, é tudo. Deus é absolutamente tudo. Eu só tô aqui graças a Ele. Minha vida é uma vida que, se for pensar, ela jamais teria acontecido. Então, para você que Deus é esperança, Deus é amor, Deus é absolutamente tudo. Eu jamais imaginei que uma criança tão pobre quanto a gente era, porque a pobreza ela é muito absurda, né? Porque existem muitas pessoas ainda que passam miséria no nosso país e a gente não valoriza cada situação que a gente tem. Então, Deus é tudo na minha vida. Eu não seria absolutamente nada sem Ele. E às vezes as pessoas
elas se confundem, né? Porque a religião, ela tá tão maluca, as pessoas estão tão doidas, que Deus é muito acima de qualquer religião. O amor é exatamente o que define Deus. Então, eu sempre vou falar de Jesus e sempre vou falar de Deus. Mesmo que as pessoas às vezes falam, por que esse menino fala? Ele é errado nisso. Eu sou o símbolo do que eu creio. Eu acredito que igreja, em qualquer lugar, é hospital de pessoas que têm problemas. E eu tenho muito, gente. Eu sou muito incapaz em inúmeras coisas, mas eu tento todos os dias mudar os meus defeitos, que são muitos, gente. Vários. É Até isso. de ter ataque de riso. Eu tenho ataque de riso nos piores momentos. A gente sabe muito bem disso, né? Aquela cena icônica do BBB ficou pra história. Pra gente finalizar, 2 últimas perguntinhas. O que você falaria aí pra quem tá na ginástica, né? Pros jovens que tá na ginástica e tá meio desanimado, né? Pô, não tá num momento legal. Eu acho que assim, para qualquer pessoa, em qualquer área, para não desistir dos seus sonhos, né? Tipo, os obstáculos, eles nos fortalecem, eles fazem a gente valorizar a vitória. Então, muita gente desiste no meio do caminho porque estava muito próximo de alcançar o seu objetivo. Caiu, levanta de cabeça erguida e tenta outra vez. Só quem define até onde você vai são seus esforços e Deus. É isso. E um conselho Ai, pra... que tudo! É. A Nicole também, um Nicole Baus. muito minha amiga, eu amo ela. Tá aí, pra gente finalizar agora, já acabamos. Deixa eu terminar aqui rapidão. Pronto. Pra gente finalizar agora, uma palavra, um agradecimento, qualquer coisa pra quem tá nos assistindo, pra quem assistiu até aqui, até o final. O que você falaria pra essa pessoa aí? Ai, gente, eu assim, espero que vocês tenham gostado. Eu tô num dia especial, como eu falei hoje, não sei quando vai passar, mas hoje é dia das crianças, o dia que está sendo gravado. E eu me sinto uma eterna criança. Voltem a ter a criança interior de dentro de vocês, porque a vida é tão corrida e tem tanto problema que a gente esquece que a maior alma que tem próxima de Deus é a alma de criança. Então resgatem a criança que vocês têm aí. Eu sou a criança eterna. Serei uma criança eterna. Resgatem isso em vocês. Um beijo do Didico, Bad Didi, Lord Didi, Diego Hipólito da ginástica, artista circense, BBB, bom, bonito, barato.